meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, 1º de julho, hein? Muito bem, 1º de julho, hoje, terça-feira, hein? Terça-feira? Não, quarta-feira, isso, no quarto dia da semana, quarta-feira. Bem, vamos hoje para a nossa revisão de ensino religioso. Nós vamos rever 4 lições, tá bom? 4 lições que estarão na avaliação, tá certo? A primeira lição que nós vamos rever, que vocês já fizeram o exercício, já leram, com certeza em casa, já estão com a história na ponta da língua, é a lição, tchan, 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 tchan. Olha só. Quem é? Vocês lembram dessa imagem aqui? Quem é essa daqui? A Noemi. Isso. Muito bem. Então, nós vamos rever a lição 7, tá? Que se chama Diálogo na Família, tá bom? Onde está, essa lição está na passagem bíblica Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, tá bom? Então, aprenda com Noemi e Ruth. Então, vamos lá rever, contar novamente a história dela? Então, vamos lá. Noemi era uma judia da cidade de Belém, tá? Certa vez, houve uma grande fome em Belém. Seu marido, Elimeleque, ela e seus 2 filhos, Malom e Quilion, foram morar num país chamado Moabe. Passado algum tempo que estavam ali, Elimeleque morreu, mas os 2 filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth. E depois de Ruth viver com Moabe por 10 anos, seus filhos, Malom e Quilion, também o que? Morreram. Bom, Noemi ficou o quê? Ficou viúva e também sem os seus 2 filhos. Naquela época, era muito importante uma mulher ter marido ou filhos homens, pois isso significava que ela estava protegida. Assim, ela se sentiu só e desprotegida. Olha como ela ficou tristinha, hein? Que tristeza. Certo dia, gente, a Noemi, ela resolveu voltar para a sua terra. Chamou as suas 2 noras e lhes comunicou a decisão. Elas choraram muito e insistiram em acompanhá-la. Noemi disse que se preocupava com o futuro delas e tentou convencê-las a não ir com ela. Orfa, apesar de chorar muito, despediu-se da sogra com um beijo e ficou com seu povo. Mas Ruth disse à sua sogra: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei enterrada. Que o Deus eterno me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, separar-me da senhora. Então, as 2, a Noemi e a Ruth, conversaram antes, de tomar uma decisão importante e por causa disso permaneceram juntas e cuidando uma da outra, tá? Então, olha só que história belíssima.
tá? Onde conversar para se entender é algo muito importante para a família. Então, deu para vocês relembrar um pouquinho da história da Ruth e da Noemi? Muito bem, então essa foi a lição 7, diálogo na família. Bom, agora nós vamos relembrar uma outra lição, que é a lição 8, tá? Que se chama Carinho na Família. Ela está na passagem bíblica, Mateus, capítulo 9, versículo 21 ao 29. Aprenda com Jesus. Vocês lembram dessa imagem? Pois muito bem, então vamos lá relembrar essa história? Então, vamos lá. Jesus era um homem muito amoroso com as pessoas. Ele amava a todos, sem distinção. Certa vez, uma mulher que estava doente por 12 anos veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Naquele momento, a mulher ficou curada. Ele ficou feliz com o gesto de fé e de amor daquela mulher. Depois disso, Jesus foi para a casa de um chefe religioso, porque a filha dele havia morrido. Quando viu os que tocavam música para o enterro e a multidão numa confusão geral, Jesus disse: saiam todos daqui. A menina não morreu. Ela está dormindo. Ouvindo aquilo, as pessoas começaram a caçoar e rir de Jesus. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. Mais uma vez, o toque de carinho de Jesus produziu um milagre. Logo depois que Jesus saiu daquele lugar, indo em seu caminho, 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então, que seja feito como vocês creem. E eles ficaram curados. Então, mais uma vez, a atenção carinhosa de Jesus para com 2 pessoas carentes resultou em um milagre maravilhoso. Então, olha só que mensagem, né, Jesus está passando para a gente com essa história, com esses milagres, né, nessa lição, tá? Então, essa foi a lição 8. Olha só aqui que eu trouxe para vocês. Vocês lembram dessa lição? A lição 9, que se chama Elogios na Família, hein? Que está na passagem bíblica Mateus, capítulo 26, versículos 6 ao 13. Aprenda com Jesus, tá? Então, vamos lá contar essa história? Muito bem, então olha só. Nós vamos contar uma história maravilhosa, tá? E vamos ver que que elogio especial Jesus fez a uma mulher. Vamos lá? Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de um homem que era conhecido como Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de um perfume muito
caro e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Lembra dessa história? Olha só, ao ver aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles disseram, disse: por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Olha só eles aqui, ó. Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês. Mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Que elogio, hein, gente? Jesus, que nunca mais, o ato daquela mulher seria esquecido, pois ela amou e doou a Jesus o que tinha de mais precioso. Ela reconheceu a sua bondade, a sua ação bondosa, e usou palavras carinhosas para falar, para falar sobre aquela mulher, Então Jesus, ele soube retribuir o carinho que aquela mulher fez com ele, tá? E vocês lembram dessa história? Que nós falamos nas aulas passadas? Essa história aqui, ela está na lição 10, tá? Que é perdão na família, tá? Aprenda mais com Jesus, que está na passagem bíblica Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 31, tá? Então, olha só, vamos falar aqui, ó, um homem, ele tinha o quê? Tinha 2 filhos. Um dia, o mais novo pediu a parte que lhe pertencia na herança. Mesmo triste, o pai dividiu a herança e entregou ao filho mais moço a parte dele. Alguns dias depois, o rapaz juntou tudo o que tinha e foi embora. O pai ficou muito triste, mas permitiu a sua partida. Foi morar em um país distante e ali levou uma vida totalmente errada e desperdiçou todo o dinheiro da herança que havia recebido do pai. Ele se envolveu com muitas pessoas maldosas e falsos amigos, e quando seu dinheiro acabou, todos o abandonaram. Para não morrer de fome, tentou arranjar um emprego, e o único que encontrou foi para cuidar de porcos. Ele passou muita fome e necessidade, mas um dia reconheceu seu erro e lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se de que lá até os trabalhadores tinham muita comida boa. E ele, sendo filho, estava em outro país passando fome. Então, resolveu voltar. Chegando à casa do seu pai, disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Aceite-me como um dos seus trabalhadores. O pai o beijou e abraçou com muita alegria e mandou os empregados trazer-lhe a melhor roupa, um anel e sandálias para o filho. Além disso, mandou matar um bezerro gordo para fazer uma festa e comemorar a volta do filho. Ele disse mais: Vamos começar a festejar,
porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. Então, aquele pai amava muito seu filho e foi por causa desse amor que ele o perdoou. Então, olha só, aqui nós vimos nessa lição, né, um belíssimo ato de perdão, né, do pai com o filho, tá? Então, vocês viram, nós revisamos 4 lições, a lição 7, 8, 9 e 10, tá? Que são as lições que estarão na avaliação de vocês. Então, em casa, façam leiam novamente, tá bom? E vamos lá para as próximas revisões, tá bom? Então, cheiro, tudo de bom para vocês.